E aí, galera, beleza? Meu nome é Antônio Chaves, sou um dos colaboradores do projeto Econature e a gente está começando mais um Giro da Semana aqui, o Giro da Semana número 10, para comentar algumas notícias que saíram na semana passada e um artigo científico também, né, recente, que são muito bacanas e que tem bastante relevância para quem tem interesse nas questões ambientais. Comigo aqui hoje eu e o Gabriel falando sobre esse Giro da Semana, falando nesse Giro da Semana, né? E chamar o Gabriel então para dar o seu bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos o horário que você vai escutar isso, né? Então fica aí. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Messias, um dos colaboradores do Econatura e hoje estamos aí para a nossa 10ª edição já do Giro da Semana, hein? Cada vez mais edições aí. E hoje aí com 2 notícias e um artigo. Mas antes da gente começar, só passar uns recados para vocês. Lembrando que a gente tem a nossa campanha no Padrim de financiamento coletivo, onde você pode nos ajudar aí a manter e a melhorar o Econatura e atingir mais pessoas. A partir de R$ 1 você consegue já nos ajudar. Na descrição desse vídeo vai ter o link para você acessar o Padrim, para você conferir lá quais são as recompensas que a gente tem em função de várias categorias. Lembrar também que nessa última semana a gente liberou a nossa agenda desse mês. Vocês vão poder ver lá que tem 3 lives com convidados no Bate-Papo Econature e vamos ter também mais um Econature Resumo na próxima semana falando aí sobre a Rachel Carson. Então, se você quiser conferir, dá uma acessada no nosso Instagram, que lá tem a nossa agenda, assim como se você entrar no nosso Linktree, que está na descrição do podcast, você consegue conferir a nossa agenda lá pelo Google Agenda e colocar aí na sua organização também, para você ficar por dentro de tudo que a gente realiza durante um mês. É isso então, Antônio, bora começar então? Bora! Pessoal, para a gente começar, a primeira notícia que a gente traz aqui, ela foi publicada no site do ECOA. Ela tem o seguinte título: Floresta urbana nos Estados Unidos distribui frutas e vegetais de graça. Então, pessoal, essa notícia fala de uma fazenda chamada Bronze Mill, que fica na cidade de Atlanta, e ela é considerada a maior floresta urbana dos Estados Unidos. Ela se trata de um projeto comunitário de alimentação orgânica com cerca de 2.500 plantas comestíveis e medicinais também. Essa fazenda ela foi um projeto criado pelo Fundo de Conservação, apoiado pelo governo da cidade de Atlanta e pelo Serviço Florestal Americano. E ela já recebeu aí cerca de 1.000 voluntários. Algumas informações relevantes aí que a notícia traz é, por exemplo, que 1 a cada 4 cidadãos de Atlanta, eles vivem em desertos alimentares. E o que seriam esses desertos alimentares? Desertos alimentares são regiões que possuem difícil acesso a supermercados, mercearias ou alimentos saudáveis, sendo que essa informação aí que a notícia traz é do Serviço de Pesquisa Econômica do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A proposta dessa fazenda é trazer uma mentalidade de uso coletivo, onde qualquer pessoa pode ali colher frutas e vegetais gratuitamente. Segundo a notícia, existem poucos relatos de coleta de alimentos em excesso nesse local, assim como os alimentos que sobram, eles são colhidos por voluntários e distribuídos entre a comunidade também. Um fato interessante é que esse espaço ele se tornou, além de uma fonte de alimentação, um parque também para passeios, assim como um espaço educacional, onde ali tem aulas de jardinagem, culinária e treinamento profissional. E outra questão também é que esse projeto ele tem como fundamentação aplicar o conceito de florestas alimentares, que são baseadas aí na permacultura e no uso de práticas agro-silvicultura, que seria entregar árvores e arbustos com a produção de alimentos. E os últimos 2 pontos aí relevantes que a gente pode trazer dessa notícia é que na hora de plantar eles aplicam a questão do design ecológico, que seria considerar o padrão natural de crescimento da floresta, aproveitando as árvores e as plantas nativas do local. E também é dito nessa notícia que existem quase cerca de 70 outras florestas comunitárias nesse modelo dentro dos Estados Unidos.
É isso, né, Antônio? É isso mesmo, Gabriel. Bom, começar comentando aqui essa notícia então, pessoal. Acho que a gente pode começar falando primeiro sobre a permacultura, né? E as práticas de agrosilvicultura, que são entrelaçadas. Para começar a situar o pessoal, então, né? A permacultura, ela é um termo que foi cunhado lá nos anos 70 por dois ecologistas australianos, né? Um que chama, né? David Holmgren, que era estudante de pós-graduação na época, e o seu professor, né, o Bill Mollison. E a ideia de permacultura vem muito atrelada à ideia de sustentabilidade, que também vinha sendo um termo que vinha sendo muito debatido, né, nos anos 70. E a ideia, então, de sustentabilidade, que é a sustentação, né, de um ecossistema, a permacultura tem mais ou menos a mesma ideia, só que através de um sistema de cultura que vai entrelaçar todas as pessoas, todas as espécies, né, e todo o meio ambiente. Então seria uma cultura permanente entrelaçada com o meio ambiente, mais ou menos essa ideia, né, onde a gente teria técnicas tanto de produção agrícolas, mas também produções artesanato, industriais, manufaturas, né, que são necessárias para o ser humano, também associadas em harmonia com o meio ambiente. Então a permacultura ela vem mais ou menos nesse sentido e ela vai ser a grande influência, né, para as práticas de agrosilvicultura que o Gabriel vai comentar agora com vocês, só para ele dar um panorama geral também para vocês entenderem melhor do que se tratam esses dois temas que são abordados, né, nas florestas alimentares como essa de Browns Mill. Falando um pouco da agrosilvicultura, ela é um conceito que surge lá com Ernest Coates, que ele chegou no Brasil nos anos 80, por volta de 1982, na região da Bahia. Depois ele adquiriu em 84 uma fazenda e começou a desenvolver esse conceito, esse padrão aí de agrofloresta, respeitando o meio ambiente, mas também garantindo a produção. Então, a característica principal desse modelo é respeitar o meio ambiente e considerar também as necessidades do agricultor ou da comunidade local. Para isso, ele usa algumas técnicas, como, por exemplo, a plantação em consórcio. O que é plantar em consórcio? É plantar diferentes culturas juntas. Por exemplo, a gente sabe quando a gente olha um cafezal, a gente tem lá várias linhas da mesma planta, né? Então, várias linhas de café. Na agrosilvicultura, a gente poderia ter linhas alternadas de culturas. Então, poderia ter uma cultura que fosse para interesse de alimentação e outra que fosse para interesse de extração de madeira ou de outro tipo de alimento. Com isso, qual que é o objetivo aí do consórcio? O consórcio é unir diferentes culturas que podem se auxiliar no crescimento, no desenvolvimento, fornecendo nutrientes para o solo que possam ajudar a outra planta, protegendo uma planta de pragas ou outros problemas que possam aparecer na outra, gerando assim uma menor necessidade de, por exemplo, coisas como defensivos agrícolas ou fertilizantes. No caso desse tipo de agricultura, não há também o uso desses materiais químicos como defensivos agrícolas ou fertilizantes. As próprias partes dos vegetais e esse sistema de consórcio são responsáveis por suprir essa necessidade. Então, vamos imaginar aqui que você tem lá um monte de bananeira, caiu aquelas folhas da bananeira e em vez de você jogar fora, jogar em algum lugar, você pode usar ela como uma ferramenta de cobertura do solo, de onde você vai começar a plantar, para assim você ter uma menor perda de umidade, assim como também para fornecer nutrientes para o vegetal que vai crescer. Então, tudo ali é reaproveitado e reciclado. Consequentemente, com isso, a gente tem uma recuperação dos ambientes também. Então, ao contrário do modelo convencional de agricultura, que a gente vai lá, planta, estraga ao máximo o solo, usufrui o máximo dele e depois precisa colocar produtos químicos, fazer um grande processo de recuperação. No caso desse tipo de agricultura, a gente vai ter a recuperação natural do solo e o seu enriquecimento. Então, a gente consegue recuperar esses solos e manter eles úteis. É isso, né, Antônio? É isso mesmo, Gabriel. E aproveitando que você falou do café, eu só queria também puxar um outro ponto. Muitas vezes também, né, quando a gente fala desse tipo de produção, da agrosilvicultura, da agrofloresta, fala da permacultura, a gente também tem que pensar, por exemplo, por que que os cafés,
mineiros, por exemplo, no Brasil, né, são considerados bons cafés, né, porque aqui em Minas Gerais o café é considerado um dos melhores em comparação ao café de outros locais. Muito por conta do clima mais ameno, dos morros, né, das montanhas mineiras, o que faz com que Minas Gerais, por ser um estado numa altitude um pouco mais alta, tenha um clima mais ameno. E isso influencia diretamente na ecologia do café, que é uma planta, igual o Gabriel falou, né, que pode ser plantada em consórcio com uma linha, por exemplo, de árvores que vão ser para venda de madeira. E o café, o melhor café do mundo, né, os cafés colombianos, por exemplo, né, eles são plantados exatamente em morros florestais, ou seja, são plantados, eles existem, né, os cafés selvagens, né, existem em consórcio com grandes árvores, eles vivem na sombra de grandes árvores. Então, por isso que o café melhor, ele é o plantado em sistemas de agrossilvicultura, de agrofloresta, eles vão sempre ser cafés de melhor qualidade, porque a gente está reproduzindo o ambiente propício para que aquela espécie, né, exista e se fortifique, né, exista na sua maior potência, digamos assim. Então, esses sistemas, eles levam muito em consideração, quando você vai associar uma espécie a outra, né, as ecologias, as biologias, a fisiologia de cada uma das espécies para a gente poder ter a melhor produção possível, não só em quantidade, mas em qualidade, né? As plantas mais fortes, de acordo com o que elas necessitam invariavelmente. Mas em relação à permacultura, à agrosilvicultura, acho que é isso mesmo, Gabriel. Acho que a gente fecha aqui. Acho que a gente pode falar também um pouquinho sobre a educação ambiental, né, associada a essas florestas. No caso, que eu estava conversando com o Gabriel, inclusive antes da gente começar a gravar o podcast, o quanto que a gente pode trazer uma educação ambiental semelhante ao que ocorre em unidades de conservação, né, para ambientes mais próximos aos grandes centros urbanos, através dessas florestas alimentares urbanas. Porque, querendo ou não, são pequenas florestas que vão reproduzir ambientes naturais. Então, a gente pode ter, sim, um trabalho muito semelhante ao que é feito em unidades de conservação, trazendo algumas atividades como arborismo, como acampamentos, atividades, né, de educação ambiental que são desenvolvidas em unidades de conservações florestais, principalmente pelo mundo inteiro, né? A gente pode começar a reproduzir isso, trazendo essas florestas cada vez mais ao contato do ser humano, não só nos Estados Unidos, né, onde o Gabriel mostra no final da notícia lá, quando ele comenta que existem mais de 70 florestas comunitárias como essas lá nos Estados Unidos, mas também no mundo inteiro, né? Se a gente expandir essa ideia de florestas urbanas para o resto do mundo, a gente consegue ter também uma educação ambiental maior, né? O que é a educação ambiental voltada para aquilo que eu e o Gabriel defendemos aqui no Econature, que é a vivência, que é ter o contato com a natureza de uma maneira mais próxima, o que a gente acaba deixando de ter nas grandes cidades. E aí, Gabriel, o que você acha disso? Eu concordo com você, Antônio, é um processo fundamental. Eu acho que esses espaços podem ser, vamos dizer, pequenas unidades de conservação e pequenos espaços para começar a introduzir essas questões relacionadas ao meio ambiente, a uma forma de vivência não tão intensa como talvez teriam numa unidade de conservação, mas já é um processo, é uma aproximação. E essas florestas urbanas, cada vez mais, elas ganham destaque não só pelo processo de alimentação, mas esse potencial de educação. Inclusive, nesse fim de semana, a gente estava conversando, eu falei com o Antônio que eu tinha visto uma palestra da UFRJ relacionada a uma pesquisadora que ela fala sobre a importância das árvores urbanas. E tem esse aspecto que existe, por certos momentos, a carência desse contato com o meio ambiente, e isso influencia em muito o comportamento das pessoas, o bem-estar, entre outros fatores relacionados à vida dessas pessoas. Consequentemente, a presença de florestas urbanas pode ser um mecanismo que vá melhorar todo esse aspecto. Lembrando também que a gente tem um aspecto até de paisagismo, né? Se a gente for considerar que o paisagismo, vamos dizer, mais bonito, entre aspas, melhora a sensação do ambiente que você está morando, do ambiente que você ocupa, e isso é muito relevante também. Em relação ao paisagismo, não só o que o Gabriel já citou, né, mas melhora clima, melhora
todas as condições mesmo de vivência. E além do paisagismo que o Gabriel citou, aproveitar também para lembrar que a gente tem um podcast com um paisagista que trabalha a educação ambiental através de hortas que fazem parte das florestas, no caso urbanas, hortas fazem parte de florestas urbanas, não é só árvores, né? Também tem a parte de pequenos arbustos, plantas mais rasteiras, que é, se vocês tiverem curiosidade para saber um pouco mais sobre a questão da educação ambiental através de hortas, né, especialmente com crianças, que é o Bate-Papo Econatura e com o pessoal da Horta da Lelê, o Fagner Zanetti, criou esse projeto bem bacana para quem tiver interesse. Antônio, só aproveitar para falar uma última coisa que eu esqueci ali, quanto a esse modelo proposto pelo Ernest, que é o aproveitamento das culturas ao longo do ano inteiro, né? O que acontece no modelo tradicional de plantação é que a gente tem as safra e as entre-safras. Então, na safra, você planta algo principal, como, por exemplo, uma soja, e na entre-safra, você planta algo secundário, como um milho, e colhe um pouco menos só para manter sua renda, mas acaba que você estraga todo o solo. Quando você faz esse tipo de modelo proposto pelo Ernest, você já faz o planejamento para ter uma colheita ao longo do ano inteiro, não necessitando, às vezes, você ter que depender de uma cultura só para ter sua renda. E isso garante também que você não estrague o solo, forçando ele a produzir um outro tipo de cultura, em vez de você dar um descanso para esse tipo de solo. Então, isso é um ponto importante também, que garante aí o fator econômico também do produtor, que é muito relevante, né, Antônio? Perfeito. Quanto você tem renda o ano inteiro, é sempre melhor, né? Acho que com isso a gente fecha esse bloco então, né, Gabriel? Podemos seguir para o próximo? Bora falar do próximo, Antônio. Bom, pessoal, falando agora da nossa segunda notícia, que fala sobre uma ilha infestada de gatos selvagens que virou um problema para uma cidade no Rio de Janeiro. Essa notícia saiu no blog Histórias do Mar, que fica no portal de notícias do UOL, para quem tiver curiosidade. E essa notícia ela fala que nos últimos anos tem uma ilha no distrito de Itacuruçá, na Baía de Septiba, próximo da cidade de Mangaratiba, no litoral sul do Rio de Janeiro, que tem virado notícia por conta dos principais seres que vivem lá hoje, que são centenas de gatos que na luta pela sobrevivência nessa ilha, que é desabitada, tá? Se tornaram perigosamente selvagens. São mais de 300 gatos, pelas estimativas, né? Porque o pessoal não consegue contar, porque não consegue capturar todos, que vivem na ilha, que é chamada de Ilha Furtada, mas agora tem o apelido de Ilha dos Gatos. Existem ONGs que trabalham na ilha para tentar diminuir o impacto que esses gatos trazem, né, através da captura e castração dos animais, captura e castração também de filhotes que são levados para adoção, mas a população continua a aumentar por dois motivos principais. Primeiro é a procriação descontrolada dos animais, né, que tem cio 4 vezes ao ano, os gatos entram no cio 4 vezes ao ano, então eles procriam mais rápido do que as ONGs dão conta de capturar e castrar, e também porque as pessoas continuam descartando gatos na ilha, né, quando eles não querem mais manter o animal, eles levam para a ilha. A prefeitura de Mangaratiba alega que está tentando resolver o problema, não só o problema de zoonoses, né, associadas aos gatos, mas também o problema das espécies que já habitavam a ilha, e o problema também dos gatos que estão habitando a ilha, e o problema do crescimento populacional desses gatos também na ilha. A prefeitura alega que já está fazendo esforços no sentido de conter tudo isso, né, de minimizar os impactos. A notícia também traz que ninguém sabe ao certo como começou esse descarte de gatos e abandono de gatos, né, na ilha, que existem algumas teorias, né, por exemplo, uma teoria de que uma família nos anos 50 se mudou para a ilha e aí depois largou a ilha e deixou gatos para trás e os gatos começaram a procriar. Tem uma outra teoria de gatos que fugiram de barcos que estavam próximos à costa dessa ilha e acabaram colonizando essa ilha, mas estatisticamente a chance de que esses eventos, mesmo que ocorressem simultaneamente, fossem os precursores de uma colonização tão bem sucedida, era muito pequena. Ela é muito pequena estatisticamente falando, para a maioria dos especialistas. Então, o que se acredita mesmo é num abandono sucessivo, ou seja, a partir de um certo momento,
algumas pessoas começaram a abandonar, e pelo estímulo de verem gatos abandonados nessa ilha, que é muito próxima ao continente, cerca de 15 minutos de barco, né? Então as pessoas passam lá perto o tempo inteiro, e pelo estímulo de verem gatos abandonados lá já, o abandono continua. Então as pessoas continuam abandonando animais nesse local. E não só isso, muitas pessoas também alimentam e levam água para esses animais. Inclusive pescadores, né, acabam fazendo isso, o que acaba também aumentando, né, as chances de sobrevivência desses animais e procriação, aumentando então o problema. São então espécies domésticas que estão funcionando como espécies invasoras, exóticas nesses ambientes, porque elas não são nativas, né? É uma ilha que não existe, não era colonizada, não é colonizada, é desabitada, né, pelos seres humanos e que agora sofre com o impacto dessa espécie. Ainda existe uma visão equivocada também em relação ao abandono na natureza, que as pessoas acreditam que vai melhorar a qualidade de vida do animal ao invés de viver confinado numa casa ou num apartamento, e também acaba incentivando, né, além de ver os animais na ilha já, de ver os animais sendo alimentados, o que faz as pessoas acreditarem que lá eles vão ser bem tratados, a própria ideia de que os animais na natureza vão viver melhor, também estimula as pessoas a abandonarem cada vez mais animais na ilha. E essa é uma visão equivocada, porque a ilha, além de ser isolada, né, não tendo nascentes de água doce e não tendo alimentação adequada para os animais, eles sofrem lá ainda com predadores, especialmente grandes lagartos, e com a competição de outros animais para a obtenção de alimento. Então a qualidade de vida desses animais piora. E também a visão equivocada de que aqueles animais agora são selvagens. Não são selvagens, são animais que se tornaram selvagens por uma condição de vida que foi imposta a eles naquele momento, mas são espécies domésticas que foram largadas lá e estão se tornando selvagens. A população tem encontrado, então, na ilha uma solução para o abandono de gatos, porém, segundo especialistas também, né, que são ouvidos na notícia, a única solução é a castração e a devolução dos animais, porque esses animais já em estado selvagem, né, uma coisa que o Gabriel já vai comentar com vocês, mas então tem que ter a devolução desses animais, porque eles não são mais animais sociáveis, mas não só isso, tem que ter também um gesto de educação ambiental para que a população deixe de abandonar animais lá, porque só a castração dos animais não é suficiente. Como foi dito, né? A castração ela não segue um ritmo tão rápido igual a procriação desses animais, especialmente quando a gente tem um fluxo muito grande de outros indivíduos entrando, né, nessa população. Bom, acho que com relação às principais informações da notícia são essas, Gabriel. Você quer começar comentando ela aí? Bora então, Antônio. Primeira coisa que, como o Antônio falou, eu quero dizer sobre alguns conceitozinhos que talvez a notícia deixe um pouco confusa aí pra gente. O primeiro deles é que a gente pode dividir os animais em 3 categorias. O primeiro são os domésticos ou domiciliados, que eles são animais que têm dono e casa, dono entre aspas, porque o termo dono não é um termo correto. Os outros tipos são animais errantes ou peridomiciliados, que eles não possuem os donos e vivem nas vilas ou perto de pousadas, perto de humanos, dependendo ainda dos humanos, principalmente para alimentação. E o último termo são os animais ferais ou acelvajados, que eles não possuem donos e não possuem nenhuma interação com humanos. No caso dessa ilha, o que a notícia não fica meio confusa é que tem horas que eles chamam os animais de acelvajados, mas tem horas que eles falam que os animais têm interação com humanos, como, por exemplo, humanos que vão lá e colocam comida, colocam água para esses animais, já que não tem água na ilha, água doce, né, para eles tomarem. E o que acontece é que se a gente considerar essa interação, a gente não está falando de animais acelvajados, a gente está falando de animais errantes. Esses animais, eles podem sim estar próximo a um estado acelvajado, assim como alguns deles já podem estar acelvajados, mas a gente não pode considerar como um todo que esses animais são acelvajados, devido a essa ainda interação com os humanos. E aí um fator interessante também para a gente falar é que os animais domésticos como um todo aí, principalmente gatos e cães, porque eles são animais mais próximos da gente, eles são considerados animais de grande risco para a fauna,
grande risco quando são invasores, quando são deixados aí em locais abandonados. Eu trouxe aqui 2 exemplos só para a gente falar. O Antônio tem um outro também que ele vai comentar com vocês. O primeiro exemplo aqui é a ilha de Marion, que ela pertence à África do Sul, e lá tem dados de que os gatos mataram mais de 455 mil aves marinhas por ano durante a década de 1970. A gente também tem um outro caso que é a ilha de Kerguelen, que ela pertence à França e onde aproximadamente 1,2 milhão de aves marinhas foram mortas anualmente também na década de 1970. Então a gente vê um grande potencial. Você tem outro exemplo aí, Antônio, não tem? Na verdade, a gente pode falar de mais 2 exemplos, né, Gabriel? Assim, pelo menos, né? Assim, a gente tem muitos outros, na verdade. Se a gente for ficar pesquisando por aí, a gente vai achar vários. Mas eu tenho 2 exemplos que eu acho que são bacanas. Um associado a cabras também, animais domésticos, né, domesticados pelo ser humano, na ilha de Trindade, que fica no Oceano Atlântico, lá entre os séculos 18 e 19, mais ou menos em 1700, né? Uma árvore da espécie Colubrina glandulosa, né? Uma espécie de árvore, ela ocupava mais ou menos 80% do território da ilha. E essa espécie ela foi extinta após a introdução das cabras no local. Ou seja, as cabras, por pura pressão em cima das árvores, que pode ter sido igual eu estava conversando com o Gabriel, né? Eu não sei ao certo, não entrei a fundo no motivo do porquê que as cabras extinguiram essa espécie de árvore, mas a gente estava conversando, pode ser por pisoteamento das raízes das árvores, pode ser por mastigar o tronco das árvores, enfraquecendo essas árvores, pode ser por comer as folhas de árvores jovens, né, de pequenos arbustos dessa espécie que ainda não se desenvolveram, comendo as sementes, impedindo a reprodução das árvores. Tem vários motivos, então, que essas espécies conseguem afetar, né, o meio ambiente quando elas são introduzidas. E um outro exemplo que eu gosto de trazer, que eu gosto de falar quando a gente fala em espécies invasoras, exóticas, que vão acabar impactando, né? É falar dos gatos também na Nova Zelândia, que impactaram fortemente aquelas aves famosinhas da Nova Zelândia, que são os kiwis, né? Que são aves símbolo da Nova Zelândia, da Oceania, que parecem um kiwi mesmo, né? Aquela frutinha que a gente come. E essas aves, elas são aves que não tinham predadores naturais na Nova Zelândia. Então, aves que não desenvolveram a capacidade de voar, são aves terrestres. Então, quando o ser humano colonizou a Nova Zelândia e levou os gatos também e os cachorros, isso causou um grande impacto em cima dessas aves que foram praticamente dizimadas, né? Hoje existem poucas populações bem diminutas, né, dessa espécie lá na Nova Zelândia, mesmo ela sendo um símbolo atual, né? E existem muitos esforços para a conservação da espécie, mas a pressão de predação em cima deles por animais domésticos também causou um grande impacto na população dessas aves. E aí, pessoal, falando um pouco da questão de animais invasores, né, e todo esse impacto que tanto eu e o Antônio mostramos aí com exemplos, uma coisa que o Antônio falou ali atrás e a gente pode destacar que melhora muito esse potencial de impacto, se diz a alta taxa de reprodução desses animais. Ou seja, mesmo que existam aí possíveis predadores desses animais, a gente vai ter uma alta taxa de reposição de indivíduos, o que vai fazer que seja difícil extingui-los. Claro que isso é um fator dentre outros vários que a gente tem, que mostra que espécies invasoras têm uma grande vantagem competitiva quanto às espécies que estão presentes no ambiente. E aí, para contrapor essa questão da alta taxa de reprodução, existe, como o Antônio tinha comentado, a iniciativa de tentar capturar esses animais para castrar eles. No caso, a ONG, que faz o trabalho nessa região, ela captura os animais jovens, né, castra e tenta doar eles. Quando a gente fala dos animais adultos, eles castram, mas acabam devolvendo eles para a ilha. Por que eles acabam devolvendo? Porque esses animais não estão habituados a viver com humanos e não acabam se adaptando a essa vida com humanos. E tanto que no exemplo que ela dá no texto, diz que a responsável da ONG acabou levando um dos gatos
uma gata, no caso, né, para casa dela. E até hoje, isso já faz um tempo, até hoje essa gata ainda tem comportamentos bem invasivos. Não deixa relar nela, tenta bater na pessoa e por aí vai. Então fica difícil fazer isso. Mas a única alternativa e a mais viável que existe no momento é tentar fazer essa castração para controlar isso, né, Antônio? Exatamente. O nome da moça da ONG que você cita é Andrea Mendes, eu acabei de ver aqui, da ONG Resgatinhos. Ela adota um gato, ela fala lá que tá há 1 ano e pouco com ela, e é isso que o Gabriel falou. O gato continua sendo agressivo, né, com ela e outros animais que ela possui lá. Outra coisa, né, pessoal, que eu acho que a gente pode, para terminar essa discussão, é que associado, né, à castração que o Gabriel citou, obviamente a gente falou já, né, tem que ter o trabalho de educação ambiental para que se diminua os abandonos. E aí tem um ponto aqui que eu gostaria de comentar também com vocês, em relação em como eles conseguem perceber que realmente a taxa de abandonos de novos indivíduos na ilha pelos seres humanos é também um grande impacto, né, no aumento dessas populações, assim, que gera esse descontrole que acaba dificultando também o trabalho das ONGs que tentam castrar esses animais. Que ela fala que através da alteração no padrão de cor dos filhotes que vão surgindo na ilha, a gente consegue ver que são introdução de espécies, de indivíduos diferentes, né? Indivíduos com cores, de raças diferentes, com cores de pelos diferentes, entre outras coisas, o que vai fazendo com que a alteração da população lá sempre seja aleatória, né? Dependendo muito dos indivíduos que estão sendo abandonados. Porém, né, na notícia tem o texto lá e ele escreve, né, que esse abandono, né, é cientificamente provado, né, pela alteração no padrão de cor e no padrão das espécies dos filhotes que surgem na ilha. Aí aqui a gente só quer deixar um pequeno adendo, né, sobre esse conceito, essa frase, né, que traz o conceito de espécies no meio e tá meio errado. Por quê? Porque quando a gente começa a misturar espécies, a gente não vai ter uma alteração no padrão das espécies que dominam a ilha. Pelo contrário, praticamente todos os filhotes que vão nascer ali vão ser filhotes sem raça definida, né? E tirando que todos os gatos são a mesma espécie. Começando por aí, né? Os gatos são a mesma espécie. A gente acha que ele estava querendo falar no padrão da raça aqui, nesse caso. Ele usou o termo errado, espécie. Mas mesmo se ele estivesse falando de raças, né? No caso, os filhotes que nasceriam são filhotes sem raça definidas, porque eles são filhotes miscigenados entre diversas raças diferentes. Então, só um conceito que está sendo usado errado, né? O conceito de espécies. Está sendo usada a palavra errada e ainda assim o conceito que a gente imagina que ele está querendo citar no texto está errado também. E a gente, como educador ambiental, né, precisa fazer esse puxão de orelha com relação a esses erros conceituais quando a gente vê isso numa notícia, para que corrija, né, para que as pessoas tenham uma noção mais correta do que está sendo falado. E aí, pessoal, só para reforçar um pouco mais essa questão dos danos causados pelos animais domésticos, principalmente pelos gatos, o Roland Case, que é zoólogo do Museu de Ciências Naturais da Carolina do Norte, ele publicou um artigo recente agora, onde ele trouxe a informação que os gatos domésticos eles têm um impacto de 2 a 10 vezes maior na vida selvagem do que os predadores selvagens. Então, como a gente vê aí, é um problema muito sério que a gente tem que tomar muito cuidado e que com certeza necessita de ações tanto de controle como castração, quanto educação ambiental, como o Antônio reforçou. Então, bora falar da próxima, do nosso artigo, na verdade, Antônio? Bora lá, vamos falar um pouquinho então agora sobre ciência propriamente através de um artigo científico. Pessoal, o nosso artigo desse giro, ele se chama Invasão de Vespas Assassinas, a verdadeira história das vespas gigantes asiáticas. Esse artigo ele foi publicado na Revista Brasileira de Zoociências lá em 2020. Ele é um pouquinho antigo, mas ele traz um assunto bem bacana e bem relevante. A primeira autora do artigo ali é a Tatiane Maciel, possui outros colaboradores, e esse pessoal que publicou o artigo, eles são da UFJF, ou seja, a Universidade Federal de Juiz de Fora. Então esse artigo ele acaba trazendo aí, falando um pouco dessa questão aí das vespas gigantes asiáticas, que são consideradas vespas assassinas. E ele começa ali falando um pouco sobre a biologia e a ecologia desse animal. Primeira
característica, assim, falando um pouco do animal em si, é que eles têm olhos grandes, mandíbulas fortes, comportamento social, ou seja, o que isso quer dizer? Que os indivíduos dessa espécie, eles dividem o trabalho entre si, cooperam na criação das crias também, ou seja, se desenvolvem em conjunto. Ela possui um aparelho de veneno com habilidades diferoadas também. Ela é nativa da Ásia, por isso o nome, né? Vespas gigantes asiáticas. A fundação das colônias, ou seja, colônias que nem as de abelhas, ela é feita por uma única rainha. E esses ninhos são feitos em cavidades urbanas, em torno de raízes podres ou em cavidades feitas por vertebrados. E se alimenta de besouros, grandes lagartas, louva-a-Deus, e podem caçar sozinhas ou em grupos. Qual que é o problema aí dessa vespa? Ela causa alguns transtornos, principalmente aí na apicultura, porque ela pode ter um risco de ataque aos ninhos de abelhas, ela pode causar a morte das operárias, carregar larvas de abelhas, pulpas e adultos também para o próprio ninho das vespas e se alimentar desses indivíduos, o que consequentemente acaba causando danos ao desenvolvimento das abelhas. E esse processo ele começa de uma forma bem interessante, que é com uma vespa campeira. O que é essa vespa campeira? Essa vespa campeira, ela tem a responsabilidade de forragear, ou seja, buscar alimento na região de interesse ali que tem perto do ninho. Ela captura uma operária, ou seja, uma operária das abelhas, e leva para sua colmeia. A partir disso, o enxame de vespas começa a se organizar para atacar a colmeia, e nesse ataque elas destroem a colmeia e roubam essas larvas para levar para sua colmeia e se alimentar. Sendo que esse ataque pode durar dias, e esse processo de carregamento das larvas para sua colmeia pode demorar até semanas. Uma coisa interessante é que as abelhas, que são nativas da Ásia também, elas desenvolveram um sistema para se proteger desses ataques. Como que funciona? Eu vou ler o trechinho aqui do artigo para vocês verem que interessante. As abelhas cercam a predadora, ou seja, a vespa, se posicionando de maneira a formar uma bola apertada ao seu redor. As abelhas elevam a temperatura dentro da bola através da atividade dos músculos torácicos, chegando a atingir de 45 a 40 graus Celsius, o que é suficiente para matar uma vespa por hipertermia em minutos. Isso impede que outras vespas encontrem a colônia pelo recrutamento e evita o ataque. Ou seja, o que quer dizer? A gente tem lá a vespa campeira veio, encontrou a colônia, ela chegou, entrou. O que as abelhas fazem? Fazem essa bola, fazem esse calor, né? Irradiar esse calor e acabar causando a morte. E evita, assim, que a vespa volte para o ninho dela, consequentemente organizando com as outras para atacar. Um sistema bem interessante. Um fator interessante, pessoal, é que essa espécie ela já está distribuída pelo Sudeste Asiático continental e ela chegou nos Estados Unidos e no Canadá também. E qual que é a teoria para ela ter chego aí nos Estados Unidos e no Canadá? O que se supõe é que ela tenha chegado através de navios cargueiros. Ela tem um estado de hibernar. Com isso, ela poderia ter ficado hibernando junto a alguns desses materiais que foram transportados pelos navios cargueiros e ter chego ali, né, na região dos Estados Unidos e do Canadá. Mas isso é uma suposição que eles têm, ninguém tem certeza de realmente aconteceu isso. E falando um pouquinho desse processo de invasão, ele ocorre em 3 etapas, que seria a chegada da espécie, o estabelecimento e a disseminação, ou seja, chegou, conseguiu se manter, tem reposição de indivíduos, está se mantendo no local e depois consegue alcançar novos locais. Nos Estados Unidos, a população que se encontra por lá, ela é classificada como na primeira fase ainda, então ela não conseguiu se estabelecer. E existem chances que são baixas desse animal se estabelecer, tanto no Brasil quanto em outras regiões específicas dos Estados Unidos. E, Antônio, por que isso acontece, na verdade, essa dificuldade? Então, Gabriel, no artigo eles discorrem lá, né, como eles supõem que essas vespas chegaram na América do Norte, e eles citam
que essa vespa chegou na América do Norte, que elas estão na fase 1, né, do processo de invasão, igual você falou, né, no momento 1, momento da chegada, é que elas ainda não conseguiram se estabelecer, mas que existe essa pequena chance, né, de estabelecimento e disseminação. Mas que essa chance de disseminação ainda seria uma chance muito controlada. Por quê? Porque são espécies de vespas, né, de climas temperados na Ásia, que então teriam maiores chances de se estabelecer exatamente no Canadá e nos Estados Unidos, né, que são regiões na América de clima também temperado, mas poucas chances de se disseminar para além dos Estados Unidos, mais para baixo aqui, onde a gente vai ter climas mais tropicais. E a alegação deles está em cima de uma característica, né, das vespas, que é o ciclo colonial, que geralmente ocorre de maneira sincronizada em regiões de clima temperado e de maneira assíncrona em regiões de clima tropical. Mas para começar a falar isso, primeiro vamos falar o que é o ciclo colonial, né? O ciclo colonial, pessoal, é basicamente o período em que a vespa produz uma nova colônia, né? Em que se produz uma nova colônia, até o período em que as características do clima tornam a manutenção dessa colônia inviável. Então essas colônias são abandonadas. Posteriormente, essas colônias são refeitas, né, quando as características climáticas são novamente favoráveis. Em climas temperados, onde as estações do ano são bem definidas, então aonde os animais conseguem se adaptar no ciclo anual de quando as condições vão ser boas, né, para a produção de novas colônias e quando as características, as condições vão ser adversas, favorecendo o abandono de colônias, acaba ocorrendo sempre nos mesmos períodos do ano. Novas colônias geralmente surgem na primavera, né, e são abandonadas lá no outono ou no inverno. Enquanto em regiões tropicais, esse ciclo ele é assíncrono. Por quê? Porque as condições ambientais em regiões tropicais, elas tendem a ser mais estáveis durante o ano. Ou seja, às vezes o inverno e o verão não têm grandes diferenças. Então isso faz com que as vespas que habitam essas regiões tendam a ter um ciclo colonial que varia, ou seja, ele não tem sincronicidade com as estações do ano. Só vai ocorrer o abandono quando as condições ficarem adversas, e isso pode ocorrer em qualquer época do ano, não necessariamente só no outono e no inverno. Pode ocorrer no verão também, se tiver um excesso de chuvas, por exemplo, e aí ocorre esse abandono. Outra coisa que ocorre é que as espécies de regiões temperadas, quando abandonam as suas colônias, elas tendem a invernar, enquanto as espécies tropicais não têm tanto essa característica, não é tão proeminente. Algumas espécies hibernam, outras não. Então a gente também tem isso. As espécies tropicais não hibernam. E esse fator, então, do ciclo colonial das espécies, que já foi observado na vespa mandarínia e já foi observado em outras espécies da subfamília da vespa mandarínia, acaba contribuindo para que essas espécies, para que ela não consiga se dispersar muito além das regiões temperadas. Eles usam como exemplo também, para falar sobre o ciclo colonial, né, e por que eles acreditam que a vespa mandarínia não vai se dispersar muito além dos Estados Unidos, a Véspula germânica e a Véspula vulgaris, que, como eu falei, são vespas da subfamília da vespa gigante asiática e que foram introduzidas na América do Sul, mas que ficaram com a sua distribuição restrita ao Chile e à Patagônia, que são locais com clima mais ameno, clima mais próximo a regiões temperadas do norte. Então, elas não conseguiram se distribuir para onde o clima ficava mais tropical. Então, a suposição deles é baseada principalmente nesse fator, supondo, então, que elas não vão chegar numa fase de disseminação que afete grandes porções do continente americano. E aí eles começam a trazer sobre o quanto eles acham que, então, o medo da vespa mandarínia em excesso, como tem sido propagado na mídia, acaba por ser meio exagerado. Mas acho que o Gabriel pode concluir, então, a notícia para trazer esse ponto onde eles começam a falar no artigo sobre esse medo exagerado das vespas mandaríneas. Bem, é isso, Antônio. Para fechar o artigo, a autora traz aí essa questão quanto à veiculação de informações incorretas sobre a véspula mandarina. O que acontece é que ela acaba dizendo que acabam criando
feitos fantasiosos relacionados a esse animal, como a caça de pequenos vertebrados, como avistamento também dessas vespas em diferentes biomas e territórios. Consequentemente, as pessoas criam um grande medo e acabam isso afetando não só elas, essa espécie, mas como outras espécies de vespa também. Porque como tem desinformação sobre as vespas, as pessoas não sabem diferenciar. As pessoas acham que toda vespa tem esse potencial perigoso. Elas acabam achando uma vespa e matando. Acho que é mais fácil assim para evitar qualquer problema. E muitas vezes vespas que prestam serviços ecossistêmicos importantes, elas acabam sendo mortas de forma inocente. E a gente perde aí um grande parte dos insetos que fornecem um equilíbrio ecológico para o nosso sistema como um todo. É isso, né, Antônio? Sim, só para complementar essa informação, então, além do que o Gabriel falou, dessas histórias fantasiosas, né, relacionadas à caça de pequenos vertebrados e avistamento em biomas variados, também eles tentam, no artigo, né, dar um pouco menos de relevância para o número de pessoas que são mortas pelas picadas, né, pelos ataques das vespas assassinas, né, porque isso também é, de certa forma, um problema. Essas vespas, querendo ou não, é igual abelhas, né, tem o potencial de matar humanos. É lógico, não é um potencial enorme, o número de mortes não chega a ser algo nem na casa das centenas, mais ou menos em torno de 50 e poucos indivíduos humanos são mortos pelas vespas assassinas na Ásia, por ano mais ou menos, mas uma coisa que eles fazem no artigo é tentar então diminuir o impacto desses números, né? Porque a mídia acaba gerando muito medo em torno deles. Eu só não concordo um pouco com o quanto que eles tentam diminuir. Eu concordo que, às vezes, o quanto a mídia infla esses números, né, acaba trazendo risco para outras espécies de vespas, né, que vão fornecer diversos serviços ecossistêmicos importantíssimos, né, para o meio ambiente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o esforço não devia estar em minimizar essas 50 e poucas mortes por ano, mas sim tentar trazer mais essas vespas para o cotidiano das pessoas, no sentido das pessoas conhecerem elas, saberem identificar, não só elas, não só as vespas asiáticas, né, mas todas as outras vespas. A gente tem um trabalho de educação ambiental maior em relação às espécies e muitas vezes levar não só, igual o Gabriel falou, a gente a matar uma vespa à toa, né? Mas às vezes tentar simplesmente só afastar ela, permitir que ela vá seguir o caminho dela. E quando a gente consegue ter uma identificação mais fácil de o que seria uma vespa mandarínia e uma vespa comum, sem alarmismo, obviamente, né, a gente consegue fazer isso com mais consciência, né? Então eu acho que o foco devia não estar tanto em minimizar essas mortes, mas em como não deixar que essas mortes impactem outras espécies que não matam tanto assim, ou que nem chegam a matar humanos nenhum por ano. Porque eles até citam no texto, né, também, algumas comparações com outras espécies peçonhentas, que eu também acho que fica um pouco desproporcional. Eles citam comparações com espécies que matam de 10 indivíduos a mais de 100 indivíduos, e espécies com hábitos completamente diferentes, né? Então, a preocupação que a gente tem que ter com uma cobra não é a mesma preocupação que a gente tem que ter com uma vespa. Nesse sentido, eu concordo com eles, mas comparar esses animais também não concordo muito, porque acho que as preocupações são diferentes. Mas fora isso, eu acho também que foi um texto muito bem escrito, né? Que, na minha opinião, só peca nesse pequeno exagero em minimizar muito as mortes de humanos relacionados a essa vespa. Mas é um artigo muito bem escrito, que eu estava até conversando com o Gabriel, que eu acho que qualquer pessoa que tiver interesse em ler consegue entender ele muito facilmente. A escrita está muito boa, muito gostosa. Você lê ele rapidamente, entende o texto, entende as informações que eles querem trazer. E na maioria delas, eu concordo praticamente com tudo, acho muito relevante. Igual eu falei, só esse pequeno ponto que eu citei, que eu meio que discordo do texto. Acho que é isso, Gabriel. Foi a minha última ponderação em relação a esse artigo. Acho que agora eu realmente não tenho mais nada a falar sobre ele. Bem, eu acho que é isso mesmo, pessoal. Eu também concordo com o Antônio que é um pouco, vamos dizer, exagerado essa, vamos dizer, passagem de pano que eles dão para as mortes. Mas aqui, fazendo um pouquinho o advogado do diabo, é aquele negócio, né? Quando você trabalha com um grupo ou com uma espécie específica, sempre você vai querer defender e acaba, às vezes, caindo um pouco nisso. Mas, de qualquer forma, é um artigo, como o Antônio falou, muito bom de se ler e eu acho que para quem quer começar a ler artigo científico, seria uma ótima introdução.
E também, só fazer o link, né? A gente tem que ver que nesse caso aqui a gente está falando de mais uma vez de problemas de invasão relacionado a humanos. Humanos aí como uma possível fonte desse problema ter começado. Lá na notícia anterior a gente falou dos gatos sendo introduzidos em ilhas. Aqui a gente está falando das vespas que podem ter sido carregados por navios cargueiros, assim como é um padrão que a gente já conhece para várias outras espécies de distribuição também. Então a gente sempre tem esse, vamos dizer, um dedinho aí humano nessas questões. Então bora fechar então, Antônio? Bora fechar então o nosso giro da semana de número 10. Bom, galera, então para fechar aqui, é isso, né? 2 notícias bem interessantes, falando sobre a utilização de espécies nativas e a outra falando sobre a introdução de espécies exóticas no meio ambiente. Uma falando o quanto utilizar espécies nativas pode auxiliar, no caso ali da produção de alimentos, e o outro quanto as espécies exóticas acabam impactando toda a fauna, e não só isso, né? Também levando zoonoses para os humanos. E por fim também um artigo bem bacana que a gente continua falando um pouco sobre espécies nativas e espécies exóticas invasoras, né? Então com alguns comportamentos bacanas, igual o Gabriel mencionou, né? O comportamento de defesa das abelhas asiáticas que coevoluíram junto com as vespas gigantes, né? Então acabaram criando aquele mecanismo da bola que emana calor através de movimentos do tórax das abelhas para se defender e tudo mais. Então a gente vê o quanto que a natureza também não dá ponto sem nó, né? E quanto que quando a gente acaba aproveitando que a natureza não dá ponto sem nó e aí utilizando tudo que a natureza faz a nosso favor, a gente vai se dar bem. E quando a gente faz o contrário, né, acaba dando um nó, cortando esse nó que a natureza fez, né, acaba trazendo impactos, né? E aí, como a gente mostrou, que pode variar desde um animalzinho doméstico que a gente tem em casa, como um gatinho, até uma vespa gigante, que vai impactar todo um sistema econômico relacionado à produção de mel e tudo mais que existe no mundo. Essas foram as minhas últimas ponderações, Gabriel. Dito isso, já me despeço aqui de todo mundo que estava acompanhando a gente. Muito obrigado pela atenção em mais um Giro da Semana. E até o próximo, galera. Gabriel, valeu. Valeu, Antônio. Eu acho que é isso mesmo. Quanto às ponderações, eu fico com o Antônio, que as ponderações deles cobriram quase todas as minhas. Eu vejo também que fica bem claro no caso de hoje como é importante essa questão das invasões, seja pelo fator humano, seja por um outro fator, mas como elas podem alterar a questão do meio ambiente. Então é sempre bom a gente se atentar a isso. E também, falando da nossa primeira notícia, como é importante, e também como é importante a questão das agroflorestas e como a gente valorizar o que é nativo pode beneficiar o meio ambiente e permitir que a gente consiga desenvolver atividades econômicas de interesse também. Se você gostou, se você tem algum comentário, quer falar alguma coisa relacionada ao que a gente conversou aqui, deixa nos comentários, a gente vai dar uma lida, vai responder vocês, a gente gosta de interagir com vocês. E se você tiver uma sugestão também de notícia, basta enviar para a gente, seja nos comentários do podcast, no Instagram ou por e-mail até, qualquer uma das formas de contato que a gente tem, que a gente vai dar uma olhada, conferir e quem sabe colocar aqui também. Lembrando que a gente tem um grupo do WhatsApp também, e lá você pode também mandar sua notícia se você quiser, basta acessar o Linktree que você tem acesso ao nosso grupo. Então é isso, pessoal, até mais.